Há um lugar cuja silhueta dispensa apresentações. 4 patas de ferro que se alçam sobre o Champ de Mars como uma anotação gigantesca no céu de Paris. Poucos, porém, conhecem as batalhas, os cálculos, as contradições e as pequenas histórias que se escondem nas emendas das chapas e nos vãos entre os tirantes. Desvendando a Torre Eiffel, histórias secretas do gigante de ferro que fascina gerações. Esta é a viagem que vamos fazer agora, entre o som do metal e as vozes que tentaram, em vão, arrancá-la do horizonte. No final do século XIX, Paris era um palco de ambição. A cidade queria mostrar ao mundo que a França seguia no rumo da modernidade, que sua indústria e seu talento não tinham nada a dever às nações rivais. A Exposição Universal de 1889 foi planejada como esse cartaz, um evento que reuniria invenções, arte e símbolos do progresso. Entre pavilhões e passarelas havia uma demanda por um monumento que gritasse, em ferro e altura, a confiança de uma era que acreditava no poder da máquina. Foi nesse contexto que surgiu o projeto que muitos chamariam, no começo, de audácia intolerável. A proposta foi conduzida por Gustave Eiffel, engenheiro já conhecido por trabalhos em estruturas metálicas e por uma habilidade singular de combinar estética e cálculo. O desenho final não nasceu à toa. Foi o resultado de oficinas, esboços e de uma corrida contra o tempo. Segundo registros da época, as peças foram forjadas em fábricas, cortadas, perfuradas e numeradas como as partes de um gigantesco quebra-cabeça. Chegavam ao canteiro de obras em vagões e eram montadas quase como se repetissem um ritual industrial, encaixe por encaixe, sob a vigilância de operários que trabalhavam suspendendo suas vidas sobre vigas e escoras. A construção, concluída em pouco mais de 2 anos, foi uma proeza de logística. Havia um cronograma inflexível, a torre precisava estar pronta para a exposição. Por trás da elegância da estrutura existia disciplina e risco. Trabalhadores anônimos, muitos vindos de ofícios tradicionais, assumiram tarefas que combinavam destreza com coragem, subir, alinhar, aparafusar. As condições de trabalho exigiam foco e cuidado. A narrativa popular sobre as duras jornadas de quem ergueu o monumento deve ser tratada com respeito, lembrando que por trás do ferro houve vidas e esforço coletivo. Enquanto o ferro emergia em seu desenho esguio, Paris testemunhava outra reação, a indignação artística. Pintores, escritores e intelectuais, entre eles nomes lembrados em registros históricos como signatários de um protesto aberto, lançaram um manifesto condenando aquilo que consideravam uma monstruosidade no coração da cidade. Eles viam na torre uma ruptura com a tradição estética parisiense, um gesto de industrialização desprovido de charme. Ainda assim, há relatos de que Eiffel, calmo diante das críticas, teria afirmado que apenas o tempo revelaria a verdade de sua criação. Quando estivesse pronta, a torre o mostraria sua beleza. Foi uma resposta que misturava paciência e confiança técnica, e que, de certo modo, antecipava o julgamento do público. A inauguração na Exposição Universal transformou controvérsia em fascínio. Para os visitantes que subiam pela primeira vez, a experiência era aquilo que hoje chamaríamos de pequena epifania. Paris tornou-se um mapa sob os pés, e cada rua um traço que ligava histórias e bairros. Os elevadores, naquela época tecnologia em desenvolvimento, eram atrações por si só. Passar de um nível a outro dentro de uma estrutura metálica colossal en masse trouxe àquelas pessoas uma sensação inédita de proximidade com o futuro. As descrições da época falam de boquiabertos que seguiam, por escadas e cabines, até plataformas onde a cidade parecia desacelerar e se abrir em uma escala até então impensável. Se a torre nasceu para ser espetáculo, tinha também um destino incerto. Seu contrato de permanência no parque era temporário, 20 anos, segundo os planos originais. A ideia de desmontá-la, portanto, não era absurda. A estrutura fora concebida como manifesto de uma era, não necessariamente como patrimônio perene. Mas o que salvou o gigante de ferro da Serra Demolidora foi sua utilidade prática. Antes mesmo que o prazo se esgotasse, a altura que fora motivo de disputa passou a ser um trunfo. Meteorologistas e cientistas usaram as plataformas para observações e experimentos.
A aerodinâmica encontrou ali um ponto privilegiado para ensaios, e, sobretudo, as primeiras transmissões de rádio encontraram na torre o local ideal para antenas e testes. Foi essa função instrumental que transformou a torre de objeto de exibição em instrumento de utilidade pública e, aos poucos, em necessidade. Quando a Primeira Guerra Mundial estourou, a torre assumiu um papel menos teatral e mais estratégico. Segundo relatos históricos, antenas e equipamentos de comunicação instalados nas alturas permitiram interceptações e transmissões que contribuíram para iniciativas militares e de inteligência. Esse capítulo da história ilustra bem a flexibilidade daquela estrutura, do monumento de ferro à peça-chave de uma nova geopolítica das ondas. E, como toda peça pública tão visível, a torre também foi palco de mitos e histórias que se ampliaram no boato popular. A Segunda Guerra trouxe ainda mais narrativas. Entre elas, há a famosa anedota sobre a ocupação nazista. Contam que os cabos dos elevadores teriam sido cortados para impedir que oficiais tomassem sua subida triunfal. É preciso enfatizar que essa é uma história tratada muitas vezes como relato popular. Há versões e variações, e nem todas têm comprovação direta em documentos primários. Mesmo assim, a imagem permanece poderosa. A da torre silenciada, vertical e distante, enquanto a cidade vivia sob outra bandeira. Histórias como essas circulam porque ajudam a traduzir um momento histórico em imagens simples e intensas, uma torre que resiste mesmo na ausência de uso. Ao longo do século XX, a percepção pública mudou. Artistas e críticos que haviam se oposto passaram a reconhecer e, às vezes, admirar a presença da torre. O que antes era visto como agressão estética foi reinterpretado como símbolo de modernidade e de resiliência cultural. Modernizações e intervenções técnicas também moldaram a aparência noturna do monumento. A partir da metade do século, projetos de iluminação começaram a transformar a torre em espetáculo, reconquistando o olhar das novas gerações. Em 1985, há registros de iluminações que acentuaram esse efeito. E no virada do milênio, o brilho especial conhecido popularmente como o pisca-pisca, uma combinação de pequenos pontos luminosos que cintilam por alguns minutos a cada hora, deu novo fôlego à experiência noturna. Esses momentos de luz não são apenas show técnico, são rituais coletivos que reafirmam um laço entre a torre e a cidade, entre o passado industrial e a cultura do espetáculo. Mas a modernização não se limitou às luzes. A torre passou por reformas, atualizações nos sistemas de acesso, adaptações para a segurança do público e melhorias na preservação do metal. Cada intervenção é um gesto de equilíbrio. Como manter viva a função simbólica enquanto se preserva a integridade física? Como adaptar um monumento nascido naqueles fornos e oficinas do século XIX para a demanda turística e técnica do século XXI? Essas perguntas moldaram escolhas que hoje permitem a milhões de visitantes subir com segurança, parando em plataformas que oferecem não só vistas, mas contextos, placas, painéis e uma narrativa que convida a contemplar a história por trás da vista. Entre as histórias menos contadas está a relação da torre com a ciência. Além das antenas e das transmissões, houve estudos meteorológicos, experimentos de radiação e ensaios de aerodinâmica que se aproveitaram da altura e da estabilidade da estrutura. Esses usos práticos foram decisivos para que a torre deixasse de ser vista apenas como um símbolo e se tornasse uma ferramenta útil, contribuindo para a sua preservação. Em termos culturais, isso também significa que a Torre Eiffel não é apenas um monumento. É um polimorfo que, conforme as necessidades, se transforma em laboratório, em poste mestre das comunicações ou em vitrine noturna. As lendas e as pequenas perversões da memória pública também fazem parte do mistério a ser desvendado. Há relatos de visitantes ilustres que, ao encontrar a torre, não a reconheceram, curiosidade que aponta para a dificuldade de imaginar do chão o que o ferro desenha no alto. Há histórias de apaixonados que pediram casamento nas plataformas, de artistas que a usaram como fundos para performances, de fotógrafos que fizeram dela um mapa-mundi de luz. Cada uma dessas histórias contribui para a tessitura simbólica da torre. É um objeto que acumula significados, um texto que se reescreve a cada geração.
E o que dizer do processo de aceitação cultural? A transformação da torre de monstro a ícone universal tem a ver com tempo e com reapreciação. A arquitetura industrial, inicialmente vista como fria e funcional, acabou virando linguagem estética. Aquele verticalismo de treliças e perfurações que tanto irritou críticos tornou-se, para muitos, exemplo supremo de beleza técnica. Mais do que uma mudança de opinião, isso expressa uma mudança de paradigma. A modernidade passou a ser entendida não apenas como avanço técnico, mas como expressão de um novo tipo de sensibilidade. Imaginem Paris no começo da noite, a torre acesa, uma multidão de sombras no seu entorno, o rio correndo sutilmente ao lado. A sensação que ela provoca é dupla, técnica e profundamente emotiva. Por um lado, há um fascínio quase científico. Como foi feito? Como encaixaram tal peça? Como seguram aqueles arcos? Por outro, há algo quase religioso na experiência de subir e ver a cidade diminuir. É como tomar distância da própria vida e compreendê-la em traços amplos. Essa ambivalência explica por que gerações diferentes se reconhecem no mesmo monumento. Cada uma projeta nele seus anseios, suas descobertas e suas memórias. Ao desvendarmos a Torre Eiffel, percebemos que seus segredos não são grandes conspirações guardadas, mas pequenas revelações acumuladas. O sofrimento e a habilidade dos operários, a audácia técnica, a resistência diante do protesto cultural, a utilidade que a salvou, as anedotas que a fortaleceram, a luz que a transformou em rito noturno. Todos esses elementos criam um palimpsesto, camadas que se sobrepõem e que juntas explicam por que a torre continua a fascinar. Ela é, ao mesmo tempo, monumento e espelho, reflete a era que a inventou e as eras subsequentes que a reinterpretaram. Ainda há segredos a descobrir. Cada reforma deixa vestígios, cada novo uso inventa uma história. E a própria cidade, que muda, cresce, reescreve suas ruas, continua a oferecer novos enquadramentos para aquele velho desenho de ferro. Talvez o maior segredo da Torre Eiffel seja justamente esse. Ela promete, silenciosamente, que nossas construções mais corajosas podem se tornar algo além do projeto original. Um símbolo pode ser, com o tempo, uma ferramenta, um palco, um farol. Pode ser também um patrimônio emocional, um ponto de encontro entre o técnico e o simbólico. Se essa história sobre o por trás da imagem lhe interessa e você gosta de descobrir como monumentos contam as suas próprias vidas, inscreva-se para acompanhar mais episódios dessa série que desvenda lugares e histórias. Há mais camadas adiante, mapas de luz, biografias das pessoas que subiram e desceram, detalhes das oficinas onde as peças tomaram forma. Mas antes de seguir adiante, pare por um instante e olhe mentalmente para a torre. Aquilo que à distância é uma forma conhecida, de perto é um alinhamento de decisões, de riscos e de escolhas. Por fim, a Torre Eiffel continua a ensinar algo que transcende a engenharia. Que a audácia pode ser mal julgada no início. Que o valor de uma obra nem sempre se revela no primeiro olhar. Que utilidade e beleza podem emergir juntas, ainda que por caminhos inesperados. O gigante de ferro, que já foi chamado de monstruosidade, hoje é idioma visual universal. Um sinal que pessoas de todos os cantos reconhecem e, ao reconhecerem, trazem suas próprias histórias para dentro do mesmo quadro. Se você gostou desta viagem pelo metal e pelas memórias, curta, compartilhe com alguém que aprecia história e cultura e volte sempre. Nos próximos episódios, vamos explorar outras estruturas que, como esta, guardam segredos à vista de todos. Até lá, olhe para a torre não apenas como imagem, mas como acúmulo de vidas, decisões e luzes que continuam a fascinar gerações. Até lá!